Olá, o programa Em Pauta já está no ar e hoje a nossa entrevistada é a vereadora Mariana Conte, ela que é do partido PSOL e aceitou aí mais uma vez bater aquele papo com a gente. Então, vereadora, muito obrigada desde já por aceitar vir aqui no plenarinho da Câmara e falar um pouco dos seus projetos que estão sendo discutidos aqui na casa. Obrigada pelo convite, é um prazer sempre estar falando com vocês sobre a nossa atuação aqui na Câmara. Vereadora, para a gente começar, esse segundo semestre está sendo bem intenso, né? Muitos trabalhos aí. Muito trabalho, a gente tem discutido, trazido temas importantes para a cidade de Campinas e a gente tem lidado com muitos problemas também, né? Afinal, a cidade tem muitos problemas, a população tem vivido com a desassistência, retirada de direitos, fechamento, restrições, e aí a gente tem que lidar com as sugestões, aquilo que eu acredito que é importante trazer, ou seja, melhorar, e por outro lado a gente tem que resistir para que a situação não piore. Então essas duas frentes de atuação, elas demandam bastante. E no último dia 19 de setembro teve a reunião da Comissão da Mulher, Sim. Que também foi um debate bastante intenso nele. Sim, a gente trouxe para cá, iniciamos uma discussão aqui na casa, que a gente vai inclusive passar para o Executivo, para a Prefeitura. Queremos dialogar com o Judiciário, com a Defensoria Pública, com a vara especializada, que é a necessidade de ter em Campinas um centro de responsabilização e reeducação do autor de violência, para que homens que, por algum motivo, né, dos mais variados possíveis, estejam cumprindo pena ligada à Lei Maria da Penha, que eles tenham esse centro onde eles vão passar por momentos de reflexão e para refletir a forma como eles se relacionam com as mulheres, a forma como eles se relacionam consigo mesmo, né, onde que está a raiz dessa relação abusiva dentro do relacionamento, onde que está a raiz dessa relação de violência que se estabelece com as mulheres dentro de uma relação familiar, uma relação íntima. Isso é importante porque isso está previsto na Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei muito importante porque ela trata com o combate à violência, seja do ponto de vista de criminalizar a violência, mas também do ponto de vista de fazer a prevenção. Então a gente sabe que muitos homens que têm um relacionamento abusivo, violento, né, e que de repente, quando se encerra esse relacionamento abusivo, pode até vir a praticar em outro relacionamento. E mesmo que ele esteja no mesmo relacionamento, é importante que a gente altere, mude, faça um processo de reeducação, de reflexão, para que se compreenda as raízes dessa relação de violência, né? Os ciúmes, por exemplo, a gente discutiu muito isso, né? A gente teve aqui a Marilda, que trabalha há mais de 20 anos com mulheres em situação de violência, trabalha no Centro de Reeducação em Pirajuí, e ela comentou muito que uma das reflexões mais interessantes a ser feita, né, com esses homens é a questão dos ciúmes, né, porque essa é uma questão que muitas vezes desencadeia e é o gatilho para uma ação violenta, para a violência psicológica, para a violência física. Essa discussão é muito importante que se faça com os homens que praticam relações violentas, para que eles mudem a postura, enfim, se compreendam e tenham uma outra compreensão da mulher. Não é tratar só a mulher que sofre violência, o homem também é uma forma de ajudar, então, ele. E hoje aqui em Campinas não tem isso? Não tem. Na verdade, a gente tem, pela minha pesquisa, tem cerca de 40 centros apenas pelo país. Ainda é uma política que carece de financiamento, de recurso, porque nós estamos falando de política pública. Eu acredito, a gente tem algumas ONGs, algumas entidades que fazem esse tipo de trabalho, mas eu acredito que é importante que seja política pública, por uma questão de permanência. É um trabalho que tem que ser feito de longo prazo, para que você tenha resultado. Na minha opinião, no curto, médio prazo, isso inclusive representa economia, porque você lida com o problema evitando que ele aconteça. Então é muito mais econômico você evitar a violência do que você lidar com os custos da violência, seja do ponto de vista de saúde, de processos criminais, de processos judiciários, tudo isso gera custo.
Então, é uma política que precisa ser uma política pública para que ela tenha pessoas especializadas. Então, a gente precisa de psicólogo, a gente precisa de pessoas que tenham aí, formação e especialização no trato, porque são questões delicadas, e também para que tenha uma permanência, né? Essa questão, e por isso que a gente precisa, eu tenho batalhado por isso, para que a prefeitura crie aqui em Campinas um centro de responsabilização. O que de custo, o que a gente tem visto, centros dessa natureza precisaria de um espaço para funcionar e uma equipe de 5, 6 pessoas, o que não é nada absurdo do ponto de vista, cabe perfeitamente no orçamento, e o impacto disso é muito grande. Seja para os homens que cumprem, seja para aqueles que ouvem falar. Porque você imagina, né? Quer dizer, um homem, a gente sabe que essa coisa ela se multiplica. Então, se um homem está participando de um espaço desse, esse efeito, ele se multiplica. Ele comenta com os colegas, né? Seja enfim, né? A gente teria que estar sempre em processo de... Vai se espalhando. Vai se espalhando, exato. Então, isso eu acredito que gera um efeito em cadeia. E a senhora aí que convive, né, com a população, sabe desses problemas aí das mulheres, percebe também que tem homem que quer ajuda? Com certeza. Na verdade, a gente não... Uma questão que a Marilda trouxe, ela fala assim, olha, a gente não trata com dó, não é uma questão de dó, a gente trata com respeito, porque eles agrediram. Então, há que diferenciar as coisas. Eles não estão ali, eles não estão ali para ser numa situação, eles estão ali para serem responsabilizados, né? Não criminalizados, não estigmatizados. O estigma não ajuda. Então, criar rótulo, né? Colocar estampa não ajuda. Não é rótulo, não é estigma, mas eles estão ali para serem responsabilizados. E nesse processo de responsabilização é necessário que se trate com respeito. Então, é uma relação que, exatamente por esse grau de delicadeza, é importante que tenham pessoas com experiência, pessoas com preparo, com formação para isso, e por isso a necessidade de ter um programa. Então, nós não queremos apenas o investimento, a criação de um centro e a designação de funcionários. Acredito que a gente tem literatura sobre isso, tem experiências em outros locais sobre isso, então a gente precisa de um programa. É um programa de reeducação do autor de violência na cidade de Campinas. O tema foi debatido, né, na reunião da comissão, e agora, o que acontece, vereadora? Qual vai ser o próximo passo? O próximo passo é que a gente vai ter que começar a estabelecer um diálogo com as autoridades, com a prefeitura, que tem aí, digamos assim, o poder de decidir sobre a designação de funcionários para isso, com o judiciário. É importante porque esse programa, na minha opinião, e pelo que a gente vem conversado, da literatura, das experiências, ele só tende a dar certo na medida que você tem uma decisão judicial. Então, o homem não vai para lá por livre e espontânea vontade, não é um espaço de terapia, não é nada disso. Ele vai cumprir uma decisão judicial. Então, existe uma obrigatoriedade, na medida que ele está condenado pela Lei Maria da Penha, que judicialmente ele seja obrigado a cumprir esses encontros. Então, isso a gente vai ter que fazer um processo de articulação com o judiciário, fazer um processo de articulação com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, para que essas instituições em conjunto atuem no sentido de que os casos decorrentes da Lei Maria da Penha, você tem a notificação. Então isso tudo precisa ser discutido com a Secretaria de Assistência, com o CEAMO, a gente criar um fluxo para que esses casos sejam notificados e venham para esse centro. Mas precisa criar o centro e precisa de designação de orçamento e de verba. Eu tenho discutido já desde do primeiro ano, desde 2017, a gente tem discutido a necessidade de destinação de orçamento para isso. Então a casa ela aprecia o orçamento todo ano. Vou discutir isso novamente. Imagino que muitas vezes existe um desconhecimento em relação à proposta, então a ideia é que a gente crie aí um conhecimento, um convencimento dos vereadores, da prefeitura, de que isso é prioridade, porque a vida das mulheres tem que ser prioridade.
Nós estamos falando de violência doméstica que acontece muito, né, que está muito mais perto. Às vezes a gente fala que a violência doméstica está longe. Não, ela está muito mais perto. Acontece na nossa família, com as nossas amigas, às vezes com a gente mesma, né? É uma violência que ela acontece de forma silenciosa e que ela traz efeitos do ponto de vista psicológico, físico, e pode cair num feminicídio, que nós temos visto muitos casos de feminicídio na cidade. Então eu acredito que a vida das mulheres tem que ser prioridade no orçamento. E essa é a pressão, essa luta que eu estou trabalhando em conjunto aí com os movimentos, com coletivos feministas, com entidades, com organizações, para que a gente crie um convencimento ou talvez uma pressão para que isso seja prioridade. Vereadora, de uma maneira geral, falta lugar aqui que dê apoio à mulher? Sim, a gente tem alguns serviços na cidade que é importante ressaltar, porque são serviços que eles cumprem um papel. O CEAMO, o Centro de Referência e Apoio da Mulher, ele tem um serviço fundamental. Por quê? Porque o CEAMO, ele tem uma equipe com advogada, psicóloga, assistente social, que acolhe as mulheres, que orienta a mulher. Procurar o CEAMO não está condicionado a fazer um boletim de ocorrência, não precisa fazer uma denúncia. Fazer uma denúncia contra alguém da sua família, que você tem uma relação íntima, que tem filhos, que tem casa, é uma decisão de alto impacto na vida da mulher. Para que a mulher tenha segurança de fazer essa denúncia, ela precisa estar orientada, acolhida e que ela saiba de tudo o que existe de serviço à sua disposição. Então o CEAMO é um serviço muito importante. Eu sempre digo que a gente precisaria divulgar, precisaria ter em cada ônibus dessa cidade, precisa ter o telefone do CEAMO e o endereço do CEAMO, porque todo mundo precisaria saber, cada mulher dessa cidade precisaria saber que existe o Centro de Referência da Mulher. O CEAMO, falta equipes. É claro que a gente tem apenas uma equipe para uma cidade com 1.200.000 habitantes. Então, a gente precisaria ter busca ativa, estar nos espaços, nos bairros. Com a equipe que tem, não é possível. Então, eu acredito que precisa ter mais investimento. Essa também seria mais uma luta aí da senhora? É uma luta. Eu tenho discutido isso em todo orçamento, toda a lei orçamentária. Eu discuto, apresento essa demanda da gente fazer mais investimento nessa rede. De novo, a prevenção, que no momento é custo, mas no futuro representa economia, porque você evita que a violência aconteça. A gente tem a Casa Abrigo com 15 vagas, então você imagina, uma cidade com 1.200.000 habitantes tem 15 vagas, contando vagas para mulher e seus filhos, que é uma Casa Abrigo, que é uma mulher em situação de risco, quando representa risco de vida, ela pode recorrer. Então, mas assim, são 15 vagas, então, ou seja, claro que as funcionárias são ótimas, elas dão um jeito, fazem das tripas coração para não nenhuma mulher que procure ficar sem, mas o fato é que só a gente dimensionar o tamanho da cidade, falta vaga. A gente tem as delegacias, inclusive a delegacia 24 horas aqui, muito embora o que as pessoas, o retorno que a gente tem de mulheres que procuram a delegacia é um ambiente que é um ambiente de muita tensão, é um ambiente de muita tensão, os funcionários estão sob muita tensão, então não necessariamente é um ambiente mais acolhedor. Por isso que o CEAMO é importante, até para que fortalecer essa mulher, para que assim ela consiga ter forças e conseguir procurar a delegacia, fazer o boletim de ocorrência, se orientada sobre quais são os procedimentos. Então tudo isso é importante. A senhora falou em ambiente acolhedor. Muitas mulheres têm filhos, né? Também precisa desse amparo às crianças, aos adolescentes que convivem com toda essa violência? Com certeza. Por isso que a gente também, a rede precisaria, existe uma articulação, mas essa articulação precisaria ser mais forte e a gente precisaria ter programas mais globais. Porque, veja, uma criança que está numa situação de violência, ou que sofre violência ou que convive. Normalmente, quando existe uma violência contra a mãe, essa violência vai recair sobre as crianças, certo? Sobre as crianças que convivem naquele espaço doméstico e familiar. Tem muitos casos que o Conselho Tutelar, por exemplo, observa, identifica esses casos
de violência e a gente chegou até ter acolhimento em abrigo por conta de crianças que estão sofrendo violência, crianças que convivem com a violência doméstica. O abrigo é uma saída, mas é a última saída. Na minha opinião, a melhor forma de lidar com isso seria como? Fortalecer aquela mulher. Muitas vezes eu acompanhei o caso de um acolhimento e de uma mulher que sofria violência doméstica e a decisão do acolhimento foi feita sem que tivesse esgotado e sem que aquela mulher soubesse. Fui conversei com ela não sabia da Lei Maria da Penha, ela não sabia da medida protetiva de afastamento do agressor do lar. Ela tinha medo, porque o que ela fala? Qual é a fala que essa mulher tem? O que eu faço? Eu vou para a rua com os meus filhos? O que eu faço, né? Eu compartilho a casa com ele. O que eu faço com os meus filhos? Vou para a rua? Não, mas ela tem o direito. A Lei Maria da Penha prevê medida protetiva de afastamento do agressor do lar. A gente tem uma série de recursos que seria possível ser utilizado. Então, você afasta a criança, você tira, então, aquela mulher está sofrendo violência, ela sofre uma nova violência ao tirar os filhos. Nesse caso, uma das filhas, ela estava em período de amamentação. Então, sem dar a oportunidade para essa mulher dela tomar decisões e que ela sem cuidar e fortalecer para que ela decida, né? Claro que é uma decisão que cabe à mulher, mas sem que ela possa ter condições de decidir sair de um relacionamento abusivo e sem que você tenha algum espaço de reeducação para aquele autor de violência possa mudar seu comportamento, Então você cria uma situação extrema, desestrutura uma família, reviolenta a mulher para cuidar das crianças. Mas será que isso é cuidado? A melhor coisa para a criança não é ela estar dentro do ambiente, então você não teria que fazer um processo junto com a mãe, você não teria que, na minha opinião, o investimento teria que ser feito no sentido de fortalecimento daquela mulher, de orientação, enfim. Como a senhora disse, acaba sendo um trabalho coletivo, não vai envolver só uma área do setor público. Não, tem vários, né? É a assistência, é as forças policiais, é o judiciário, são os programas educativos. A gente precisa ter propaganda sobre isso. A propaganda ela tem resultado educativo. Eu tive um caso, uma situação de uma mulher que me disse que ela sofreu 40 anos de violência doméstica e pelo fato das minhas falas, de a gente falar que violência contra a mulher é crime, ela parou de apanhar porque o marido se sentiu constrangido. Então, quer dizer, você tem aquilo que vira uma ocorrência policial, aquilo que chega, mas você tem uma gama de pessoas, na medida que isso se torna um debate, se torna uma política pública, a repercussão disso vai muito além do que aquilo que chega enquanto denúncia. Porque é importante dizer, a violência é crime, é direito das mulheres viverem uma vida sem violência e um agressor, um autor de violência, ele vai ter que ser responsabilizado, seja judicialmente, num caso limite até cumprir pena, mas ele vai ser responsabilizado de várias formas e de várias naturezas. A gente tem tido algumas ações, por exemplo, a OAB decidiu que os autores de violência não podem mais tirar carteira. Eu acho ótimo, porque você precisa de um processo de responsabilização. A mulher chega com o olho roxo no trabalho, o autor de violência ele vai para o trabalho como se nada tivesse acontecido. A marca está na mulher, não está nele. Então, é necessário que você crie marcas de constrangimento, acho que é importante, sem estigmatização, mas marcas de constrangimento. Mas essas marcas só fazem sentido se a gente tiver um momento em que aquele homem possa repensar e possa mudar a sua conduta. Por isso a necessidade, porque senão a gente cai novamente, né? Você cria processos de segregação que não trazem, na minha opinião, não trazem contribuição para lidar com o problema da violência. E nesse assunto, a Comissão da Mulher vai continuar aí com foco total. Vamos com foco total. O próximo passo é conversar com as autoridades, socializar com as autoridades. Enfim, a gente precisa criar estratégias disso para lidar com essa... Vamos batalhar para que Campinas, enfim, de forma atrasada, com atraso, tenha um centro de responsabilização e reeducação do autor de violência. Vereadora, mudando um pouco agora de assunto, indo para a área da educação. O EJA estão querendo fechar também lá na escola Professora Dulce Bento Nascimento? É uma escola no Guará, em Barão Geraldo.
É importante esclarecer que o EJA, Educação de Jovens e Adultos, são pessoas que não tiveram possibilidade de cursar o ensino num período regular e já mais fora da faixa etária, eles procuram então esse programa. Esse programa ele tem uma série de especificidades e, em geral, são pessoas que trabalham, então, que têm filhos, que têm família, que trabalham. Então, é muito difícil conciliar o trabalho com a educação. Então, o EJA tem uma série, ele necessita de um olhar específico para que possibilite que essas pessoas façam curso, que elas procurem esse curso, que elas continuem cursando e que de fato você tenha um aproveitamento pedagógico de qualidade. Então, qual é a questão? A questão é a seguinte, houve uma decisão da Secretaria Municipal de Educação de fechar 2 salas de EJA na escola do Cibento, no Guará. A do Cibento é a única escola que fornece esse serviço em Barão Geraldo. E a gente sabe que a demanda existe, a justificativa da prefeitura é que você teria um processo de baixa procura. Mas a gente sabe que o EJA ele tem uma dinâmica que as pessoas podem pedir matrícula a qualquer momento do ano. Então, você tem, você tem setembro agora, se você quiser estudar, você pode pedir matrícula. E ele tem uma dinâmica própria, que é um processo ele é um ciclo. Começa o semestre, você começa o curso, ao longo do semestre vai diminuindo, mas no início do semestre retoma, porque é exatamente essa especificidade de pessoas que já têm de uma vida adulta, que já têm responsabilidades, que já têm trabalho, que já têm filhos, que já têm uma série de atividades no dia. De atividades e que dificulta, então, o curso. O que nós estamos questionando é o seguinte, por que essa decisão? Queremos saber os motivos concretos, formais dessa decisão. Existe uma preocupação do impacto disso, porque o EJA funciona em turnos, diferentemente de anos, são turnos. E eles vão misturar, se fechar essas 2 salas, vão misturar turnos diferentes. Isso cria uma dificuldade para o professor, para a equipe pedagógica, porque você vai ter que trabalhar diferentes conteúdos na mesma sala. Nós estamos questionando também quais foram as políticas para combater a evasão. Porque a primeira coisa que a gente tem quando a gente tem um processo de evasão é quando os alunos abandonam o curso. Primeiro que a gente precisa entender por que esses alunos estão abandonando o curso e a partir da compreensão do porquê você pensar políticas para facilitar, para evitar a evasão. Então isso é uma coisa importante. Estou questionando para a prefeitura quais são as políticas de combate à evasão que foram adotadas ou não foram adotadas, e manifestando a preocupação com relação a essa fusão de anos, porque, enfim, isso cria um problema. Significa, para ficar mais claro, seria colocar alunos do 7º ano e 8º ano juntos. Como é que você lida de forma pedagógica? Também é uma forma de desestimular o aluno, vendo que alguém está na frente dele, ele já está ali cansado depois da rotina. Sim, com certeza. Isso, ao dificultar o processo pedagógico, a criar problemas, isso na verdade é um incentivo à evasão, porque se você tem a qualidade do ensino, o EJA é um tipo de um curso que a pessoa precisa ter sentir que aquilo está fazendo efeito, está fazendo sentido, que ela está aprendendo, que ela está conseguindo acompanhar, porque qual é o estímulo, O estímulo é esse, e na medida que você cria essa decisão, impacta nesse, que é o principal estímulo para um aluno frequentar o EJA, é um convite à evasão. Então é muito preocupante. Teve reunião do conselho de escola, a comunidade se colocou contrária a essa decisão. Eu acompanho já há algum tempo, durante vários anos, a própria divulgação do curso do EJA, Quer dizer, quantas pessoas aí que talvez não foram alfabetizadas, que não tiveram acesso ao ensino regular, sabem que existe o EJA, foram estimuladas,
a gente precisa fazer esse estímulo, né? A educação tem que ser para todos, não é só para criança ou adolescente. A pessoa mais velha também pode aprender. Isso é uma dívida, na verdade. Porque o fato, uma pessoa que não passou pelo ensino regular, teve motivo pelo qual não passou. Talvez um trabalho precoce, um trabalho infantil, talvez uma falta de uma distância, falta de dificuldade de acesso. São vários os motivos que levam uma pessoa a não passar por ensino regular. Então é uma dívida da sociedade com aquela pessoa, porque alguma coisa aconteceu na vida dela que impediu que ela não fosse à escola. E aí a escola é obrigatório, né? E é importante que seja obrigatório. A obrigatoriedade do ensino da escola é a melhor política de combate ao trabalho infantil, por exemplo. Nós sabemos que uma das grandes questões que levam as crianças a não estudar é o trabalho infantil. Então, a gente, antes, né, dessa constatação da evasão e fechar a sala, na verdade é uma leitura um pouco, na minha opinião, torta, né? Porque você combate um problema reforçando o problema. Ou, a partir da justificativa do problema, você reforça o problema. Então, não, você precisaria ter outras estratégias em conjunto com a comunidade se colocou contra essa decisão e a comunidade está empenhada em manter o EJA, né? Então, eu acredito que esse é um tema fundamental que a gente vai estar tratando, lutando, discutindo com a Secretaria Municipal, enfim. A senhora já entrou em contato com o Executivo, com a Secretaria? A gente formalizou, encaminhou o requerimento, encaminhou a indicação, então... Porque eu acredito que é importante que essas coisas sejam formais, né? Que a gente formalize, porque, infelizmente, no momento de ajuste econômico, no momento em que você tem aí uma demanda generalizada, né, de corte, os cortes, eles são sempre naquilo que impactam a vida das pessoas mais simples, né? Eu tenho discutido aqui, a Prefeitura não corta os cargos comissionados, que a gente já denunciou, que já tem ação do Ministério Público, decisão judicial, condenação do prefeito por conta do cabidão de emprego. Isso isso não é objeto de corte. O que se corta é o EJA, é a sala do EJA, é um serviço de saúde, é sempre sobre os mais simples, e isso tudo precisa tornar muito claro, explícito e transparente para que a gente possa lidar com essa situação. Como a senhora disse, o EJA é um pedido da própria população, né? Eles não querem que acabe. Não, a comunidade escolar ali está na luta, engajada para continuidade do EJA. Eu tenho vizinhos que frequentam o EJA do Dulce Bento. Então, E a participação da população nesses momentos, pedindo também, cobrando, ajudando o Legislativo, é fundamental para que consiga depois colocar em prática? É fundamental. Na verdade, existe uma distância enorme entre aquilo que é a realidade e o que são os discursos e as políticas. Sempre digo isso porque, para mim, é muito claro, né? As políticas estão numa esfera e a realidade está na outra. E parece que tem um muro que separa a realidade das pessoas com os poderes legislativo e executivo. O nosso papel é quebrar esse muro. A gente precisa fazer com que as demandas, que a voz, que as necessidades, que aquilo que é real, com que as pessoas vivem no seu cotidiano, cheguem e pautem. Não é considerar, é pautar. Qual é a questão mais determinal? O que é mais importante? A função pública. O que é a função pública? É atender e garantir direitos da sociedade. Então, é necessário a gente quebrar esse muro que separa a política, né, entendida aí, para mim política é decisão coletiva, mas a política, os espaços de decisão coletiva, de decisão da política, que isso chegue para a população, que a população tenha poder de decidir. É isso que nós queremos que a população decida de fato, não decidir de forma, né, talvez para fazer de conta, né, que muitas vezes a decisão é fazer de conta, né, não, que decida de fato. E para isso, para que tenha essa participação, seu gabinete, a senhora já disse aqui no programa anterior, está sempre de portas abertas para todo mundo. Sempre de portas abertas, a gente tem vários canais de comunicação, tem o WhatsApp, que a gente tem aí também eu faço boletim eletrônico, né, que a gente informa todas as ações do nosso mandato, a gente informa pelo número do WhatsApp, tem o Facebook, tem o número do gabinete, então está aí à disposição. Fica o convite para o pessoal de casa vir até aqui. Sim, com certeza, pode.
está de portas abertas. E mais que isso, na verdade, eu tenho feito um trabalho que eu acredito que não é a população vir aqui, mas eu preciso ir até lá, né? A nossa equipe está, né? A gente participou de todas as manifestações de luta, estou sempre fazendo panfletagens, visitas, porque isso é importante. A proximidade com as pessoas é importante porque a gente precisa ver o que as pessoas estão vivendo, qual que está sendo o cotidiano. Então, muitas vezes, muita gente me encontra aí na rua, me encontra pelos lugares, porque essa tem sido, às vezes, até mais fácil encontrar na rua do que aqui no gabinete. Então, porque eu acho que é assim que teria que ser o trabalho, né? Assim que eu acredito. E a parte mais gostosa, viu? A parte mais prazerosa do trabalho é estar na rua conversando com as pessoas. Essa é a parte mais interessante. Ah, que legal, vereadora. Então, nosso tempo acabou. Passou rapidinho, né? Passa sempre muito rápido. Eu queria agradecer a senhora por participar mais uma vez aqui com a gente, falar desses assuntos que são tão importantes, não só para a cidade, né? Para o país todo, que Campinas seja exemplo. Com certeza, vamos transformar Campinas num exemplo nacional de combate à violência e como já foi, Campinas já foi referência em termos de serviços públicos, a gente precisa voltar a ter esse protagonismo. E obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que acompanhou a entrevista. Mais uma vez, então, obrigada por aceitar falar com a gente. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. O programa Em Pauta volta amanhã. Eu espero você. Tchau!